Eu escrevi o poema como quem escreve a última coisa de sua vida. Tudo que eu vivi, tudo que estava dentro de mim para ser dito, foi dito ali. Isso é que era. Então, por isso ele é tão grande, longo, eu nunca tinha escrito um poema daquele tamanho, e ele é um balanço, uma coisa que traz toda a minha vida. Agora, veja bem, aquilo não é a minha vida. Eu falo da quitanda de meu pai, eu falo da Rua da Alegria, eu falo eu falo de tudo, mas aquilo é inventado, quer dizer, é verdade e é invenção. É inventado pela poesia, pela paixão, sei lá, é uma coisa, porque a arte é isso. O poema sujo não é um retrato de coisa alguma, ele é uma invenção. A partir de coisas vividas, de coisas verdadeiras, de coisas tal, mas é inventado. Diariamente ia a Caí Florida comprar o Jornal do Brasil e recebia a visita eventual de alguns amigos que me traziam notícias. Era uma alegria revê-los, abraçá-los e ouvi-los falar de nosso país, de sua vida e de outros amigos. Devo-lhes esses pequenos momentos de felicidade que me ajudaram a seguir em frente, apesar de tudo. A um ou outro, conforme as circunstâncias, li parte do poema sujo, mas o encontro decisivo foi com Vinícius de Moraes, na casa de Boal e Cecília, sua doce companheira argentina. Lá tinha o hábito de ter uma reunião todo sábado, onde sempre um exilado brasileiro cozinhava. E tinha um núcleo que ia sempre, e entre os quais o Goulart. À mesa do jantar, Boal contou que eu havia escrito um longo poema e que estava todo mundo curioso por conhecê-lo. Então vamos tratar disso logo, falou Vinícius. Goulart, você não quer ler o poema para nós amanhã aqui na casa do Boal? Depois de alguma hesitação, concordei. Na manhã seguinte, liguei para Boal. Vou lhe pedir uma coisa. Ao convidar as pessoas, avise a elas que se trata da leitura de um poema. E de um poema longo. Se alguém cochilar durante a leitura, estou desgraçado. É que o poema era a minha tábua de salvação. Temia um fiasco. Estava a Cecília, a mulher do Boal, estava Laura Kwiatkowski, uma amiga, colega minha da faculdade, estava o Vinícius e eu, e o Goulart, claro. E o Goulart fez a leitura. O Vinícius ficou muito entusiasmado, muito se apaixonou pelo poema, né? As pessoas ouviram atentamente e se comoveram. Ao final me abraçaram. Vinícius estava com os olhos cheios d'água. Poetinha, você arrasou. Foi, hein? Esse poema é uma coisa muito séria. Quero levá-lo para o Brasil e mostrar logo para o pessoal. Não há tempo a perder. Não tenho cópia. Vamos gravar. Deixa por minha conta. Pode ser aqui em tua casa, Boal? Na tarde seguinte, um neto de Vinícius trouxe o gravador do pai, o cônsul-geral Rodolfo, e fizemos a gravação numa fita que Vinícius levou para o Brasil. Assim, a fita entrou no Brasil e, divulgada, tornou-se um sucesso na clandestinidade, o que fez com que o editor Enio Silveira o publicasse. Uma noite de autógrafos, na ausência do autor, marca o lançamento da obra em 1976. Nessa foto aqui,
tem uma porção de gente, de várias idades, mas somos todos, eu acho que meio na rabeira, de uma mesma geração. A geração que nos anos 60 julgava que a infelicidade do homem podia ser curada, podia ser diminuída, podia ser remediada através da mudança da estrutura da sociedade. Que da estrutura da sociedade vinham muitas das raízes da angústia do homem, do ser humano. E a gente queria mudar a estrutura da sociedade para curar isso. Hoje eu vejo mais cada ser, cada cidadão tentando se adequar ao sistema e se dar bem dentro dele. A gente não era assim, não. Tanguinha, bom, meu filho, aqui. Você lembra quando a gente fez uma homenagem ao Goulart? Não, aquela foto não foi numa livraria, não foi aqui não. Até já. Também não, foi na sua casa, foi um negócio assim. Ziraldo. Sérgio. Ué, você ligou pra mim, pô. Ué, é difícil identificar aquelas pessoas todas, né? Esse aqui é o Cacá, né? Mário Silva Brito, Mário Lago, Zueni. Você vê aqui na primeira fila, esparramado está o Ziraldo, né? O Sérgio Augusto, Pitanga, né? Darwin, Brandão e Guguta. Está aqui o Cacá, Mário da Silva Brito. Está aqui o grande Mário Lago, né? A foto. Eu aqui, Tereza Aragão, mulher do Goulart, né? E Beth Mendes, e Mary, por aí vai, olha. Todo mundo aqui tinha ação política contra a ditadura. Todo mundo era comprometido contra a ditadura aqui. Se eu não me engano, isso foi na livraria Muro, que ficava embaixo, numa galeria, na Praça General Osório, em Ipanema. Essa noite, quer dizer, mostrou toda a dificuldade que se tinha naquela época, porque essa foi a única forma possível de fazer um protesto. Ou seja, de dizer o seguinte, olha, um poeta exilado, né, grande poeta, um dos nossos maiores poetas, e os seus amigos querem fazer o lançamento de um livro. O poema já era um protesto, né? E esse fato de lançar sem a presença dele, quer dizer, com a ausência do autor, o autor estando vivo, isso foi uma forma de protesto também. Eu acho que se há o poema sujo, também houve o lançamento sujo, né? Era mais que um protesto, porque era uma reivindicação mesmo do objetivo. Olha só, esse grande poeta que fez isso aqui não pode ficar fora do Brasil, não pode ficar ausente do Brasil, não pode ficar mudo em relação ao Brasil. Esse lançamento, que deve ter sido organizado pelo Darwin Brandão, pela Guguta, eu presumo, que eles organizavam muita coisa nessa área de cultura no Rio. Quando se resolveu fazer a noite de autógrafos, aí também nós nos mobilizamos, aí telefonamos, e um ia telefonando para outro, e a gente pedia, olha, vê se você chama mais fulano e cicrano. E assim foi, e a noite de autógrafos sem o autor foi um sucesso na livraria Muro. Como o clima político no Brasil melhorava, passei a escrever para o Pasquim e colaborar esporadicamente nas revistas Visão e outras revistas. Um dia eu vi no Pasquim, eu estava no Pasquim naquela época, e também editando a parte de cultura do jornal Opinião, eu vi uma matéria assinada com um pseudônimo. O Jaguar talvez se lembre do pseudônimo, com a letra F, se não me engano. Mas era um heterônimo do Goulart. O jornal estava sob censura, ele mandava textos dele, falando dos mais variados assuntos e tal. Ninguém sabia que era ele que estava mandando correspondência para nós no Pasquim. Pouco tempo depois, eu podia pegar o Goulart para vir escrever aqui no Opinião. E o jornal também estava sob censura e eu não sabia como é que eu ia fazer. Eu vou mandar a matéria o texto sem assinatura. Se ele for aprovado, aí eu publico no jornal com o nome dele, vou ver o que dá. E não deu nada. Saiu assinado por ele. De alguma forma trouxe o Goulart também, já assinando com o nome dele pro Opinião. Enquanto isso, entre o envio dos originais do Poema Sujo ao editor e a publicação,
a crise política argentina atingiu seu clímax. Foi como se minha vida se repetisse. Lá estava eu, de novo, encurralado num apartamento. O rádio a transmitir boletins militares, sem saber o que aconteceria comigo. A publicação do Poema Sujo despertou a solidariedade de pessoas que reclamavam a minha volta ao Brasil, provocando a iniciativa de 2 amigos, Sveni Ventura e Hélio Gaspari. Eu escrevi um artigo para o Jornal do Brasil sobre o Poema Sujo, que era uma forma de legitimar, legalizar o poema. Então, olha, existe o poema. Eu falei com ele, meu amigo, e que tinha relações profissionais, boa relação com o Golbery. Este levou-lhe um exemplar do Poema Sujo. Golbery achou-o obsceno, mas nem por isso se opôs à minha volta ao país. Já o general João Figueiredo, chefe do CNI, era de opinião diferente. Não quero ser comunista aqui, teria declarado ele, segundo Golbery. Fiquei decepcionado, mas nem por isso desisti. Pelo contrário, a impertinência do general, bem representativa de um regime em que o chefe do Serviço de Informações se julgava dono do país, instigou-me a desafiá-lo. Vou mostrar que não preciso da autorização de ninguém para voltar ao Brasil, pensei comigo. De fato, eu não suportava mais o exílio. E, além disso, era preciso que eu assumisse o tratamento de Paulo e Marcos, cuja dependência das drogas se agravara. Outro fator pesou em minha decisão, o fato de ter sido, há mais de um ano, absolvido no processo policial-militar que motivara a minha saída do país. É certo que isso contava pouco para os agentes da repressão. Tomada a decisão, pus em prática um esquema para garantir meu retorno. Escrevi a alguns amigos pedindo que, ao meu desembarque, assegurassem a presença de representantes da ABI, do Sindicato de Jornalistas e da Ordem de Advogados do Brasil, e que meu regresso fosse comunicado formalmente ao ministro da Justiça e ao comandante do Primeiro Exército. Essas medidas visavam despojar meu gesto de qualquer traço conspiratório ou clandestino, neutralizar a ação arbitrária dos órgãos de repressão e, ao mesmo tempo, responsabilizar o governo pelo que ocorresse. Teresa foi a Buenos Aires para acompanhar-me na viagem, pois não era aconselhável desembarcar sozinho no galeão. No dia 17 de março de 1977, o avião pousou por volta das 8 da noite. Ao chegarmos ao guichê da polícia, onde deveríamos apresentar os documentos, vi escrito numa folha presa à parede: Ferreira Goulart, ou José Ribamar Ferreira, detê-lo. Disse a Teresa que saísse na frente e fosse avisar as pessoas que me esperavam. Se eu demorasse a aparecer, deviam procurar as autoridades policiais. Ela me entregou os tickets da bagagem e saiu, nervosamente. Chegada a minha vez, me deixaram passar sem problemas. Já fora do aeroporto, recebi emocionado os abraços dos amigos. Aos jornais, declarei apenas que estava feliz de voltar ao meu país. Na confusão, perdi a bolsa de viagem, onde trazia, entre outras coisas, um retrato de Heloína, o único que eu tinha. Primeiro, eu cheguei no aeroporto, final da tarde, fui para o Luna encontrar os amigos. Aí, no dia seguinte, fui para a praia. Eu morava lá em Ipanema, fui para a praia. Estava eu, a Teresa, meus filhos. Aí, quando veio o Mário Cunha, meu colega de jornal, com a notícia de que tinha chegado um aviso da polícia querendo falar comigo. Aí, antes dele chegar, eu estava felicíssimo na praia, que eu morria de saudade da praia de Ipanema e daquele mar, daquela coisa. Então, aí eu fui para a polícia, já sabendo que eu ia ser preso, porque é evidente que aquilo ali era um pretexto. Pediram que esperássemos e ali ficamos por mais de 1 hora. Estava acontecendo o que prevíramos. Finalmente chegaram 3 agentes do DOPS e pediram que eu os acompanhasse. Fui levado para uma sala e submetido a um interrogatório. Queriam saber se eu havia estudado numa escola do partido em Moscou. Neguei. O homem insistiu, mas eu continuei negando. Ele saiu e voltou com o delegado. Vamos, disse ele. Vamos para onde? Indaguei. Não respondeu.
Fui levado por um corredor, descemos depois por uma escada e chegamos a uma porta do pátio interno do edifício. Um camburão parou em frente e dele saiu um homem que me fez juntar as mãos e introduziu meus dedos polegares numa espécie de algema minúscula que eu nunca tinha visto. Apertou um parafuso pressionando meus dedos. Entendi que se tratava de um aparelho de tortura. Ele pôs uma venda em meus olhos e me fez entrar no camburão. Rodamos por uns 20 minutos. Ouvia ruídos de carros e ônibus, mas não conseguia saber para onde estava sendo levado. Percebi que chegamos quando o camburão fez uma manobra e entrou de ré por uma rampa em aclive. Parou, abriram a porta, saí do carro, fizeram-me subir por uma pequena escada. Senti que havia entrado em um prédio e passar a caminhar por um corredor. Finalmente, entramos no que me pareceu ser uma sala e me tiraram a venda. A sala estava inteiramente às escuras, à exceção de um ponto onde havia uma cadeira vazia iluminada por lâmpadas muito fortes. Percebi que havia alguns homens em volta do foco de luz. Não os enxergava. Agora você vai nos contar tudo, tá bem? Começa a falar como era a escola de subversão em Moscou. Fiquei mudo. Não vai falar, é? Vê o que você prefere, falar ou tomar chá de sumiço. Depois de levar alguns tapas e solavancos, decidi quebrar o silêncio. Nunca estive em Moscou. Mentiroso, cara de pau. Nós sabemos muito bem que você estudou lá, comum na safada. O interrogatório entrou pela madrugada. Sabemos de tudo, cara. Sabemos que você tem um irmão que trabalha no Banco Nacional. Teu filho está numa clínica no Humaitá. Vê bem, ou tu fala, ou teu irmão e teu filho vão se dar mal. Essa ameaça me alarmou. Teriam eles coragem de maltratar meu filho doente? As perguntas sobre Moscou, o Partido Soviético, os companheiros com quem havia estudado lá se sucediam numa repetição e insistência insuportáveis. Tentava imaginar quanto tempo havia se passado, se era dia, se era noite. De repente, uma trégua. Percebi que haviam me deixado só. Minha cabeça era uma confusão. Quantas noites e dias faz que eu não durmo? Percebi que alguém entrou. Sente aí, falou uma voz que identifiquei como de um dos interrogadores. Alguém se sentou. Tiraram minha venda, diante de mim estava Júlio, que chefiara o coletivo brasileiro em Moscou. De paletó e gravata, tinha uma aparência saudável, ainda que visivelmente constrangida. Como vai, Goulart? Quem é você? Não te conheço. Entendo que você esteja dizendo isso, mas você me conhece, sim. Você esteve em Moscou comigo. Devia se envergonhar de estar fazendo esse papel lamentável. Ele teve um esgar de constrangimento. Bem, se você quer continuar negando, ouviu-se então uma voz vinda de um alto-falante. Pode deixar, ele é um mentiroso cara de pau, saia. E então, falou a voz do alto-falante, vai continuar negando? Se vocês acham que sabem de tudo, por que insistem em me interrogar? E você pensava que ia voltar ao Brasil assim de graça, hein? Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Fui solto depois de umas 72 horas de interrogatório contínuo. Vendaram-me, puseram-me num camburão e me devolveram ao gabinete do mesmo delegado que me havia entregue ao doicode. Ele fez questão de me levar pessoalmente em casa. Tomamos um carro. Depois acontece alguma coisa com você e vão dizer que foi a polícia. No dia seguinte, pude finalmente gozar de uma manhã inteira de praia carioca. O exílio havia terminado. Pedi mais tarde a meu advogado que me obtivesse uma certidão da sentença absolutória do Superior Tribunal Militar para me garantir contra alguma eventualidade. Ao ler o documento, verifiquei que, embora o processo fosse o meu, a pessoa absolvida não era eu. Chamava-se José de Ribamar Ferreira, mas os pais eram outros. Tratava-se de um líder camponês, também maranhense, que havia aderido à luta armada. Assim se explicava a surpresa do oficial do Exército que invadira minha casa em 1970, ao saber que eu não era líder camponês, mas jornalista. E pensar que havia ficado todos aqueles anos no exílio à espera de uma absolvição que, afinal de contas, revelou-se desnecessária. Mas não importa. A vida não é o que deveria ter sido,
e sim o que foi. Cada um de nós é a sua própria história, real e imaginária. Estar com as pessoas, com meus amigos, mudou a vida, nem comparar com o exílio. Qualquer coisa que acontecesse, dificuldade, tudo quanto é ordem, mas nada. Eu estava na minha terra, estava na minha cidade, estava no lugar que eu amo, que, sabe, onde eu escolhi para viver. Então, é isso, não importa. Quando eu estava em Buenos Aires, um dia eu passei numa loja da Vargas, aí tinha uma fotografia da Enseada de Botafogo. Aí tinha assim, Vargas, Enseada de Botafogo. Eu falei, eu vou voltar, cara. Eu vou voltar. Nessa hora eu decidi que eu ia voltar, cara. Eu falei, Enseada de Botafogo, eu não vou ficar mais aqui. E nem que eles me matem, eu vou voltar. Essa foto decidiu a minha voto. Quando eu olhei os barcos Enseada de Botafogo, o bar azul, eu vou voltar, dane-se, me matem, pô. Chega. Filhos, a meu filho Marcos. Daqui escutei quando eles chegaram rindo e correndo entraram na sala e logo invadiram também o escritório, onde eu trabalhava. No alvoroço, e rindo e correndo, se foram com sua alegria. Se foram. Só então me perguntei por que não lhes dera maior atenção se há tantos e tantos anos não os via crianças, já que agora estão os três com mais de 30 anos. Tereza, quando o Marquinhos morreu, sofreu muito com a morte dele, o Goulart também. O Goulart ficou... Ele ficou assim atônito. Eu me lembro que naquela época ele dizia que eu não posso viver a minha vida e não posso morrer minha morte, porque tinha que tomar conta daqueles filhos, daqueles meninos que estavam precisando dele para sobreviver, né? E esse aqui também é sobre Marcos, chamado Visita. Vê que coisa linda. No dia de finados, ele foi ao cemitério porque era o único lugar do mundo onde podia estar perto do filho. Mas diante daquele bloco negro de pedra impenetrável, entendeu que nunca mais poderia alcançá-lo. Então, apanhou do chão um pedaço amarrotado de papel e escreveu: "Eu te amo, filho." Pôs em cima do mármore sob uma flor e saiu soluçando. O Paulo sofreu muito também, infelizmente. Depois o Goulart arranjou essa pessoa que o acolheu, o Roberto, amigo dele, a mãe, acolheram o Paulo lá no Recife. O Paulinho, há 12 anos, mora numa mata atlântica que eu tenho uma ligação profunda lá em Recife. Tereza, sem apelo, no vórtice do dia, no abandono do chão, na lâmina da luz feroz, fora da vida. Desfaz-se agora, minha doída, desavinda companheira. E aí eu ligava para ela, ela não atendia, naquele tempo não tinha celular, tinha que ligar. Aí eu cheguei em casa, liguei para a casa dela e a Luciana me falou: "Séries, mamãe não quer acordar." Quando eu abri a porta da sala, eu olhei e vi a luz do quarto acesa. Aí eu já falei, cara... Quando eu vi aquela luz do quarto acesa, eu falei... Fui no quarto, a mamãe estava deitada na cama, com o penhoar dela, aparentemente dormindo. E uma coisa muito estranha, o gato siamês, numa postura de sentinela,
Porque gato, em geral, se deita, né? Enrola o rabinho. O gato, na cabeceira, assim. Quando eu toquei em mamãe, Rio 40 graus, dezembro, mamãe gelada. Eu falei, porra. Teresa morreu como queria, num infarto fulminante enquanto dormia. Por muito tempo foi difícil olhar o rio amanhecer e anoitecer sem ela. Creio que será para sempre. Passado um tempo, eu tive um sonho, onde ela usava a mesma blusa de seda rosa claro e muito serena se despedia de mim. Depois desse sonho, só silêncio e a falta que ela me faz. Só a vejo e sinto-a dentro do meu coração. Minha amiga mais querida, Teresa Aragão, mestra da minha vida. Foi isso que eu escrevi. Eu preferia não ter escrito poema sujo e não ter ido para o exílio, do que ter que repetir. Se disser assim, se você voltar para o exílio, vai escrever um outro poema legal, vai assim, não. Quero ficar aqui mesmo, no Rio de Janeiro, minha cidade querida. Poema menos não faz falta, deixa de ser escrito. A vida é mais importante. Ser feliz é mais importante do que qualquer coisa. Alô? É ele? Ah, é da academia? Muito bem. Tá bom, fui eleito. Tá bom, era esperado, mas eu fico muito contente, sobretudo porque 36 em 37, quer dizer, tudo bem, é quase unanimidade, estou contente. Tá. Muito obrigado, um abraço. Tchau. Vamos inchar muito, doutor. Aqui, o querido confrade. E olha aqui o que o Arnaldo Nisquier já botou no furo. Olha só. Já tem o jornal, olha só aqui. Inicialmente o show foi muito bom, enfim, cara, eu não te falei. E aí, poeta? Como é que tá, né? Que bom que você... Tudo legal? Parabéns, Aço. Parabéns, né? Sim. Bonito. Vamos lá. Diz a lenda que na praia dos Lençóis, no Maranhão, há um touro negro encantado e que este touro é Dom Sebastião. Dizem que se a noite é feia, qualquer um pode escutar o touro a correr na areia até se perder no mar, onde vive num palácio feito de seda e de ouro. Mas todo esse encanto acaba se alguém enfrentar o touro. E se alguém matar o touro, o ouro se torna pão. Nunca mais haverá fome nas terras do Maranhão e voltará a ser rei, o rei Dom Sebastião. Mas eu digo um pouco mais: se o povo matar o touro, a encantação se desfaz. Não é o rei, mas o povo
afinal se desencanta. Não é o rei, mas o povo que se desperta e levanta como seu próprio Senhor. Que o povo é o rei encantado no touro que ele inventou. Diz a lenda que na praia dos Lençóis, no Maranhão, há um touro negro encantado e que este touro é Dom Sebastião. Dizem que se a noite é feia, qualquer um pode escutar o touro a correr na areia até se perder no mar, onde vive num palácio feito de seda e de ouro. Mas todo esse encanto acaba se alguém Diariamente ia a Caí Florida comprar o Jornal do Brasil e recebia a visita eventual de alguns amigos que me traziam notícias. Era uma alegria revê-los, abraçá-los e ouvi-los falar de nosso país, de sua vida e de outros amigos. Devo-lhes esses pequenos momentos de felicidade que me ajudaram a seguir em frente, apesar de tudo. A um ou outro, conforme as circunstâncias, li parte do poema sujo, mas o encontro decisivo foi com Vinícius de Moraes, na casa de Boal e Cecília, sua doce companheira argentina. Lá tinha o hábito de ter uma reunião. Eu nunca tinha escrito um poema daquele tamanho, e ele é um balanço, uma coisa que traz toda a minha vida. Agora, veja bem, aquilo não é a minha vida. Eu falo da quitanda de meu pai, eu falo da Rua da Alegria, eu falo dos meus... Eu falo de tudo, mas aquilo é inventado, quer dizer, é verdade e é invenção. É inventado pela poesia, pela paixão, pela... sei lá, é uma coisa... Porque a arte é isso. O poema sujo não é um retrato de coisa alguma, ele é uma invenção. A partir de coisas vividas, de coisas verdadeiras, de coisas tal, mas... Eu escrevi o poema como quem escreve a última coisa de sua vida. Tudo que eu vivi, tudo que estava dentro de mim, para ser dito, foi dito ali. Isso é que era. Então, por isso ele é tão grande, longo, ele coisa é inventado. Ei!